agradecer a presença da minha mãe, do meu marido e dos demais ouvintes. O meu tema é transação e inovação, os aspectos controvertidos da homologação judicial. No meu trabalho, eu analisei o Instituto da Transação e da Inovação e os efeitos dele para a extinção do processo. A pertinência desse trabalho na área civil, tanto para o direito civil quanto para o processo civil. A gente percebe que ao longo do curso de direito há uma grande ênfase na lide. Todo mundo prepara os alunos para a lide, para o debate e para a briga no judiciário, tornando-se uma vaidade dos procuradores o processo. E ninguém busca realmente resolver o problema das partes. Ninguém busca resolver o que eles estão discutindo ali. Por isso, é muito importante que a gente se preocupe com a conciliação, que é uma solução que as partes vão escolher para o processo delas, não vai ser o juiz que vai impor. Hoje em dia, a conciliação já é muito apreciada pelo direito civil, tanto que o Código do Processo Civil fala para que o juiz tente conciliar as partes em qualquer momento do processo. O novo Código do Processo Civil, que é o projeto de lei número 166 de 2010, também está tomando muito cuidado com isso e está dando uma atenção maior ainda. Tanto que os conciliadores e os mediadores vão ser colocados entre os auxiliares da justiça. Vai abrir um capítulo para eles, estão falando em ter um contato com as partes em determinada audiência, as partes podem escolher o conciliador para elas, se não entrarem em um acordo, vai ser feito um sorteio ou uma distribuição. O tribunal vai ter um setor de conciliadores, de mediadores. Então, o novo Código do Processo Civil está se preocupando muito com essa questão de conciliação e mediação. Nos casos rotineiros, a importância da transação e da inovação se mostra da seguinte forma. Os advogados fazem acordo entre as partes, apresentam um instrumento. Nesse instrumento, eles colocam o que cada parte está cedendo, o que cada parte não cede, as concessões recíprocas, e no final desse instrumento eles pedem a suspensão processual. Isso, principalmente na rotina do judiciário, a gente vê muito. Eles pedem muita suspensão processual até que se prove o pagamento, até que termine o prazo para o cumprimento da obrigação, até que se prove o cumprimento. E é sobre isso que eu vou tratar, porque a jurisprudência diverge entre deferir essa suspensão, homologar o acordo e deferir a suspensão, e entre extinguir esse processo, já que já teve um acordo entre as partes. A minha motivação pessoal deve ser o meu estágio na assessoria da primeira vara civil de Guarapuava. Lá eu tenho contato direto com a análise dessas petições de acordo e eu faço a pré-análise para as decisões serem proferidas. Então, é de suma importância que eu saiba diferenciar se o caso é de suspensão ou de extinção do processo. E acho importante para todos os juristas saberem também qual é a aplicação disso para o seu melhor desenvolvimento. O objetivo geral do meu trabalho é analisar a particularidade desses institutos, tanto da transação quanto da inovação, e a abrangência e a aplicação deles. No primeiro momento, quando eu comecei a ter contato com essas jurisprudências divergentes, eu pensei que poderia ser um caso de diferenciação entre a transação e a inovação. Se a transação judicialmente homologada poderia ser caso de inovação contratual. Achei que a diferença se baseava nesses dois institutos. Mas quando eu me aprofundei no trabalho e com a conclusão do trabalho, eu fui me aprofundando nas leges dos artigos 2652 e 792 do Código do Processo Civil, que tratam sobre a suspensão do processo. Então eu consegui fazer uma análise melhor que eu vou trazer para os senhores hoje. A estrutura do meu trabalho foi a seguinte. No primeiro capítulo, estudei a transação, com seu conceito, objeto, requisitos. No segundo capítulo, cuidei da inovação, aplicação do direito civil, os critérios e as modalidades. E no terceiro capítulo, analisei os efeitos da transação e da inovação no tocante à extinção processual. Para isso, eu usei a análise dos artigos 2652 e 792 do Código do Processo Civil e a possibilidade de aplicação dessa suspensão desses institutos. Posso apresentar minha conclusão para vocês. A transação é um acordo feito entre as partes. É trazida ao bojo do processo como um acordo entre as partes, assinado pelas partes. Vai ser, hoje em dia, ela é trazida como um contrato. Teve uma grande discussão sobre isso antigamente, se era realmente um contrato ou não. Hoje não tem mais essa discussão porque ela é trazida no código como um contrato. Está trazida no bojo dos contratos. O conceito que eu parei na Diniz para trazer um conceito mais técnico é o seguinte. A transação seria uma composição amigável entre os interessados sobre os seus direitos, em que cada qual abre mão de parte de suas pretensões fazendo cessar a discórdia. Um acordo colocado no papel. Sobre a questão de ser aplicado entre os contratos, Caio Mário Pereira fez um projeto do Código de Obrigações em 1965, que foi usado para um projeto do Código Civil de 2002. E ele falou assim, que há uma dupla manifestação de vontade, por isso ele preferiu capitular entre os
Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. No entanto, ao longo do estudo, percebi também que tem direitos indisponíveis, como os alimentos, que podem também ser tratados na transação. Porque, assim, eles são disponíveis, mas eles podem ser analisados quanto nos alimentos, e sobre isso vai ser feita uma transação. Assim como no caso de um crime, a transação não vai influenciar na área civil lá no caso do crime, mas pode ser feita como que a pessoa vai devolver esse dinheiro, como que um crime de trânsito vai ser resolvido, alguma coisa assim. Então, portanto, tem uma análise particular desse instituto no que diz respeito ao seu objeto. Os requisitos da transação são os seguintes: acordo com mútuas concessões. As duas partes precisam ceder, senão não é uma transação, é uma remissão ou qualquer coisa do gênero. Existência ou possibilidade de limite, as partes têm que estar discutindo sobre alguma coisa. E a incerteza do direito. Isso se diz respeito principalmente no processo de conhecimento, em que a parte não tem certeza se ela vai receber aquilo, se ela tem direito àquilo, ela tem a incerteza dessa parte. Mas a gente também vê que a transação pode ser feita depois de uma sentença, porque você tem a sentença declarando o seu direito, só que você não tem certeza se você vai receber pecuniariamente aquilo. Então você pode transigir para você dizer quando que a parte vai pagar o que ela te deve, mesmo depois da sentença, e essa transação deve ser homologada da mesma forma. Com isso, sendo apresentada uma petição com esses requisitos, que tenha o acordo, a possibilidade de limite e incerteza do direito, assinado pelas partes, apresentado pelo advogado, há de ser feita a homologação pelo juiz, com base no artigo 269.3 do Código do Processo Civil. O artigo diz: haverá resolução de mérito quando as partes transigirem. Acho que aqui não deixa muita interpretação. Haverá resolução de mérito, não há mais o que se discutir. Acabou o que se discutir nesse processo de conhecimento, por exemplo. As partes transigiram, houve resolução de mérito e o processo acabou. Essa foi a primeira análise. Por outro lado, a gente analisa a novação. A novação é trazida no título 3 do Código Civil, que é a do adimplemento e extinção das obrigações. Mas, ao mesmo tempo que ela se trata de uma extinção, ela cria uma obrigação nova. Então, assim, ela tem um caráter de transação, porque as partes também estão discutindo e compondo entre elas, só que ela extinguiu a obrigação anterior. Não há mais o que se falar da primeira obrigação. No conceito técnico, Farias e Rosenthal diz: a novação é uma causa distintiva satisfatória, pois o credor obtém um resultado útil, mesmo que substitutivo ao exato adimplemento que inicialmente esperava. Portanto, a gente percebe também as nuances de transação, porque o credor deu a chance para o devedor. Então, ele está dando uma chance para o devedor pagar o que ele deve e a obrigação inicial acabou. Os requisitos da novação são os seguintes: existência de obrigação anterior, tem que existir uma primeira obrigação em que ele saiba que a outra pessoa está devendo, o nascimento de uma nova obrigação, não só se extinguiu, mas há uma nova obrigação para ele adimplir, e a intenção de inovar. Nesse caso da intenção de inovar, é importante salientar para o trabalho o seguinte: a intenção de inovar é sempre explícita nessa inovação. Eles não colocam em cima: isso é uma inovação, eu estou com a intenção de inovar, eu não quero mais a dica. Só que, jurisprudencialmente, a gente vê que a gente tem que analisar o caráter do instrumento, se ele tem um caráter de inovação, mesmo que esteja escrito que não é. Não só não estando explícito, mas estando explícito que não é. Assim, as partes colocam uma perfeita inovação e mesmo assim pedem suspensão do processo e falam que aquilo não é uma inovação, mesmo sendo especificamente uma inovação. Acontecendo um instituto com esses requisitos no processo, há de se homologar essa inovação, perdendo-se a obrigação anterior, sob pena de perda superveniente do objeto. Afinal, o que acontece quando você entra com o processo e depois perdeu o objeto que estava discutindo, seja por que motivo for? Perda superveniente do objeto. Artigo 267, inciso 6. Então, haverá resolução haverá extinção sem resolução de mérito de qualquer forma. Portanto, melhor para as partes que são homologuem e extinguem esse processo, tendo em vista a nova possibilidade. Quanto ao terceiro capítulo, passamos a análise das possibilidades de suspensão. Quero salientar primeiro que no começo do trabalho foi essa dúvida: a transação judicialmente homologada poderia ser uma inovação contratual? Foi então que eu percebi que tanto a transação judicialmente homologada quanto a inovação contratual vão dar ensejo à extinção do processo. Por quê? O artigo 2652 do Código do Processo Civil diz assim: suspende-se o processo pela convenção das partes. No
no parágrafo 3º limita-se a 6 meses essa suspensão do processo. Assim, analisando pura e simplesmente numa análise positivista, a gente vê o quê? Suspende-se o processo, convenção das partes. Ninguém falou quando as partes não exigirem, ninguém falou quando as partes não valem, estamos falando convenção das partes. Duas partes, ou todas as partes do processo, no caso, chegam e falam, queremos suspender o processo pelo prazo X, foi porque estamos em pé de conciliação, qualquer motivo que seja, as duas pedem a suspensão, pura e simplesmente, sem mais nada, sem esforço de mais nada. O artigo 792 do Código de Processo Civil diz o seguinte, esse já tange a execução. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Fim do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo tomará seu curso. Será que esse artigo, pelo menos, diz respeito a deixar o processo parado por 80 meses, 120 meses, como é a ideia da transação? Percebemos o quê? Declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor. Também uma análise simples. O prazo foi concedido pelo credor. O credor apareceu, falou com a petição. Quero dar prazo por mera liberalidade para que ele pague a obrigação. As partes conviram com isso, está ótimo, vamos dar o prazo, fica suspensa a execução. Entretanto, se as partes apresentam uma nova ação contratual, não é mais análise desse artigo. Esse artigo diz respeito apenas à liberalidade do credor de conceder prazo. Não diz respeito eu estou fazendo 3 notas promissórias e agora ele vai pagar com base nisso. Isso é uma inovação. Não está dizendo, mas eu vou deixar ele pagar em 3 vezes e não vai ser ele que vai pagar, vai ser o pai dele. Isso é uma inovação. Foi transigido e foi feita uma inovação. Essa análise de suspensão é apenas uma petição de mera liberalidade do credor. Dessa forma, quanto à execução, o artigo 794 diz assim: extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação. É exatamente a questão que eu falei da inovação. A inovação acabou com a obrigação anterior. 794 satisfez a obrigação e extingue-se a execução. Quanto à transação, mesmo ela sendo homologada, não vai ter prejuízo para a parte pelo seguinte: a transação é um título executivo judicial. Não vai ser feito um novo processo para se discutir. A sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo, que são esses títulos executivos judiciais. Vai fazer um cumprimento de sentença, caso não foi pago, o processo vai continuar. Mas não vai ser mais discutido aquilo que está sendo discutido. Foi ele que bateu no meu carro? Não foi ele? Fui eu que passei? Não foi? Isso não está mais sendo discutido. Cumprimento de sentença, pura e simplesmente. Para corroborar a minha opinião, trouxe o pensamento de Marcos Vinícius Silva Gonçalves. Se o obstáculo não for temporário, mas definitivo, não haverá suspensão, sim extinção. Vicente Greco Filho diz também: o prazo de suspensão convencional é limitado pela lei, uma vez que é do interesse da boa administração da justiça que os processos não fiquem indefinidamente nas prateleiras aguardando a manifestação das partes. É exatamente o ponto que eu me refiro, principalmente na análise do judiciário. As partes já compuseram o litígio a de se extinguir para que o processo não fique rolando pelos arquivos e que seja, afinal, um primeiro processo resolvido, uma primeira lida resolvida. É uma briga menos e por isso que tanto se fala da conciliação e tanto se incentiva hoje em dia. De suma importância no meu trabalho foi o voto do desembargador federal Guilherme Couto nesses autos de apelação. Basta lembrar Shakespeare e dizer aquilo que chamamos rosa, com outro nome seria igualmente doce. De igual modo, o novo contrato, com prazo maior e cláusulas diferentes do antigo, qual substitui, não deixa de ser inovação apenas por ter sido dito que não é. No caso, o contrato é outro, e fosse pouco, o prazo de 80 meses nunca seria um mero prazo, uma mera prorrogação, a não ser para quem queira rolar no chão e ir com os absurdos da forense. É nesse sentido que eu me manifesto. Não há cabimento para suspensão processual no caso de transação e de inovação. Então eu pergunto para os senhores: a transação ou inovação enseja uma suspensão processual? Minha resposta hoje é não, tendo em vista que a transação é um contrato prevendo a resolução do conflito e a suspensão é uma simples petição requerendo a suspensão convencionada pelas partes. Na inovação, como por exemplo o cheque e a nota promissória, acabou a obrigação do cheque. Se foi feita nota promissória, vai ser executada as notas promissórias que tomaram essa obrigação. Não poderá retomar o curso conforme a obrigação primitiva. A eficácia do trabalho mostra-se para analisar realmente o que quis dizer o legislador, que é uma coisa tão importante no curso de Direito hoje, a gente saber o que o legislador quer dizer com as leis, onde os institutos convergem e divergem, que são essa análise
da transação e da inovação para a suspensão e extinção do processo, e principalmente mostrar para os juristas a efetividade da conciliação e mostrar que não vai perder nada para as partes, para os causídicos e para os magistrados, se eles extinguirem realmente esse processo e darem fim a essa discussão, essa primeira discussão pelo menos. Então, dar cabo à suspensão processual nesse caso e extinguir-se realmente essa obrigação. Agradeço a todos pela obrigação descansada, passo a palavra ao presidente. Eu quero cumprimentar aqui os meus companheiros de Miranda, a professora Ana Flávia, o professor Ricardo, a você especialmente, Karine, e aos aqui presentes e ouvintes. Eu vou começar assim, falando de uma forma não formal. Eu adorei. Eu não esperava nada diferente da tua apresentação, que eu já conheço você já há bastante tempo como acadêmica, sei da tua capacidade intelectual, sei o quanto você estudou para chegar a essas conclusões, né, que não são fáceis no primeiro momento de se chegar a elas, né. Eu gostei muito do teu trabalho escrito, tanto que eu qualifiquei, confesso que não me prendi nas questões formais, né. Essas questões formais eu acho que o professor Jota estaria mais assim habilitado, até porque ele observa mais isso. Eu pego monografia, a não ser os traços formais, eu me prendo mais no conteúdo. E eu concordo com você no sentido de que são institutos importantíssimos, né, pouco utilizados ou utilizados da forma incorreta, mas aqui faço uma observação não só para os advogados, né, mas os juízes também, porque como eles têm a obrigação de tentar a conciliação, etc., compor ali entre as partes, muitas vezes ou eles fazem isso de uma forma relegando isso no segundo plano, o doutor tem acordo, não tem tchau. Ou então eles forçam um acordo e emitir o juízo de valor. Então, de nenhuma desses âmbitos que você olha o posicionamento do juiz, eles também estabelecem um comportamento correto diante da possibilidade da utilização desses dois institutos, ou da transação ou do mesmo propor, de repente, entre as partes, uma inovação. E eu acho que, eu até coloquei uma observação na qualificação, que se desse uma olhada, né, no novo projeto que você trouxe aqui na apresentação, que tanto é relevante esse tema, que está previsto uma nova sistematização disso no novo CPC. Né? O Tribunal de Justiça vai preparar esses conciliadores e mediadores para que atuem já na primeira instância e serão pessoas técnicas das áreas. Né? E eles terão oportunidade em 2 audiências, né, para fazer isso entre as partes. Então veja a importância do instituto que você escolheu, do tema que você escolheu, para o nosso, não só para o dia a dia forense dos juristas que atuam na área, mas para a conciliação das partes. E esse novo entendimento, né, que vai ser aprovado no novo Código de Processo Civil, é uma tendência trazida do direito americano. Né? Então a gente sai dessa questão do civil law, common law, para tentar a composição entre as partes, até porque a lei de arbitragem não colônia. Ele carece efetivamente de confiança entre as partes, assim, né? As partes só confiam no juiz, que seja, né, um gestorado, não um leigo, gestorado, então aquela coisa assim. Se ela tivesse colado, né, como a gente fala vulgarmente, talvez não haveria nem a necessidade dessa sistematização toda, né? Porque já existem institutos, inclusive no próprio Código Civil, tá? Eu, como já te falei, adorei a tua apresentação, com extrema segurança, domínio do conteúdo da matéria. Tinha 2 coisas para te perguntar, mas você já abordou na sua apresentação, então eu não vou fazer questionamentos no sentido de que você, para saber se você sabe ou não sabe, se fez ou não fez. Isso para mim é irrelevante nesse momento. Tá? Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela importância que você trouxe, pela seriedade que você mostrou, né? E pelas questões pontuais que você trouxe, até a questão das controversas, eu também comparto tudo da tua conclusão, também concordo que não há suspensão e tal, embora haja ainda entendimentos divergentes. Né? E o teu trabalho me surpreende pela acadêmica excelente que você é. Então, diante disso, eu vou devolver aqui a palavra para a professora Ana Flávia, parabenizando aqui, obviamente, a presença, né, da sua mãe, que deve estar nesse momento orgulhosa da filha, deve estar, né? Estendo meus cumprimentos a ela, que participa disso tudo, né? E do seu esposo também, com certeza, tem dado um grande apoio para você fazer essa monografia. E desejo para você um futuro profissional brilhante. Obrigada. E ter certeza. Mas acho que eu sou
acompanhando, né? Uma hora com ela, outra hora com carinha, a tarde toda, quase, e amanhã teremos ainda uma rotina extensa, né, de bancas, mas né, é a nossa obrigação. Carinho, não tem nem como realizar alguma consideração negativa em relação ao trabalho, até geralmente os membros da banca tentam buscar algum questionamento, algum erro escrito, algum erro de formatação, algum erro, obviamente, para verificar por que o acadêmico realizou aquilo, ou então por que o acadêmico não realizou aquilo, não acrescentou isso no trabalho. Mas o seu trabalho está impecável. Tá? Eu, obviamente, como a professora Jaqueline falou, peso um pouco mais essa parte de formatação, tanto porque eu também sou orientador. Né? Eu encontrei apenas 2 probleminhas em relação à formatação, mas não vou comentar sobre isso depois da tua leitura de ata, eu vou te mostrar. São detalhes mínimos, os quais, obviamente, não vão influenciar na nota, não vão tirar qualquer peso ou atribuição em relação à sua nota final. Tá? Também, antes, até a gente estava conversando com os professores, né? A gente sempre conversa lá, normal, tá? A gente estava conversando antes da tua banca e a gente se comenta uma banca ou outra, como que vai ser, espera, cria uma expectativa. Geralmente, quando a gente cria uma expectativa, às vezes é complicado. Né? Às vezes a gente pensa, espera muito no aluno, e às vezes chega aqui, o aluno não corresponde, que a gente espera, fica nervoso e tal. E na sua a gente criou, obviamente, uma expectativa, tendo em vista o conhecimento que a gente tem da tua vida acadêmica, da tua dedicação na faculdade, né? Todos os professores possuem esse conhecimento. E até a gente criou uma expectativa, vai ser tranquila, porque obviamente ela é dedicada, ela estuda, ela se esforça. E até já realizou um comentário, né, bem interessante. Ela falou: ei, também ela não se contenta com um pouco. E essa é a característica que eu comentei que tive que colocar umas 20 páginas de direito comparado. E ela não se contenta com um pouco. Isso ela fala desse comentário. Eu falei isso. E obviamente concordou, e eu também acompanhei o período de orientação lá na sala de orientação, né, no escritório de prática. Eu verifiquei várias vezes que você foi levar o seu trabalho para correção com a Ana Flávia, muitas vezes bem antes do prazo previsto, né? Bem mais do que necessário, tanto que teve que cortar o período que senão o seu trabalho no curso ela chorou nos cortes, mas tudo bem. Ia chegar a 100, 120 laudas, talvez, né? Mas obviamente teve a adequação necessária, não ficou faltando nada por conta desses cortes. Tá? Obviamente, se você trouxesse mais conteúdo, obviamente a gente ia ler e também, da mesma forma, ele ia aprovar. Tá? Tem mestrado, doutorado ainda. Vai guardando o que você utiliza lá. E também é importante, não é a gente só apenas ficar falando da importância do trabalho, e também da dedicação acadêmica. É importante também que a gente tem acadêmicos do oitavo período, 2 orientandas minhas, né? É importante que vocês vejam que uma boa apresentação, como eu sempre falo, uma boa apresentação está eliminando talvez qualquer questionamento da banca. Né? Então, obviamente, a professora Jaqueline elaborou algumas questões, mas a tua apresentação você acabou eliminando. Eu também elaborei algumas questões, mas a tua apresentação você acabou abordando todo o teu trabalho, então fica desnecessário a gente realizar qualquer questionamento. E além disso, também achei que você foi extremamente feliz em falar sobre entendimento do legislador, né? Que é importantíssimo para a vida acadêmica. Muitos acadêmicos não têm essa ciência, que é importante, ou qual o objetivo principal de você estar realizando o curso de direito. Obviamente, entender o que realmente o legislador está querendo trazer com aquela lei, com aquele artigo, com aquele inciso, né? Com aquele parágrafo. Então, você foi extremamente feliz nesse momento. Tá? Parabéns, continue com essa dedicação extrema, né? Não pare por aí, como você nos falou, tem mestrado, doutorado, então não se acomode, né? Direito comparado, você vai precisar no mestrado e doutorado. É muito interessante o direito comparado. Sim, exatamente. Tá? Mas, parabéns novamente, e devolvo a palavra para a professora Ana Flávia. Gente, o que eu vou falar? É fácil orientar uma aluno numa matéria. Sim. Ela não dá trabalho. Ela fica meio brava que a gente quer cortar e a gente exige a presença do Derek na orientação. Fora isso, né, a gente sabe que a Karine é uma aluna que desde sempre se destaca. Desde que eu tenho direito do trabalho Então, tem contratos para você. Então, desde contratos,
né, que eu peguei na metade do caminho. Quinto período. A gente vem acompanhando. E é uma menina que a gente sabe que, além de ser inteligente, além de ser essa acadêmica fantástica, tudo isso que todo mundo, qualquer professor que você vai falar, também assim, do mais tranquilo ao mais exigente, todos eles vão ter a mesma opinião, e aposto que o mais exigente vai falar melhor ainda de você, né? Eu sei que você é uma guerreira, porque com filhos da criança, como assim, eu, com a idade que eu tenho, com a tranquilidade ou a calma que eu tenho, a gente sabe que não é fácil. E de repente você teve jogo de cintura para ter a tua vida pessoal, a tua vida acadêmica, a tua vida profissional, e conseguir levar tudo isso do jeito que ele me fala, como qualquer pessoa que não se contenta com um pouco. Então, nós queremos te parabenizar pelo trabalho, agradecer por ter me escolhido como orientadora, e dizer que foi muito bom orientar você e que eu continuo à disposição para o que você precisar. Se quiser continuar a pesquisa, estamos aí. Se quiser que eu corte alguma coisa, eu corto. Se quiser que você pode inserir de novo. Né? Porque eu falo assim, é muito mais fácil a gente conseguir cortar. Então, primeiro a gente quer que o mundo fale mais. Então, você facilitou muito o meu trabalho como orientadora, até pela tua capacidade. E agora eu pedir, né, licença a todos para a gente poder deliberar.